O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, chamou a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de um dos maiores erros judiciários da história do país. Toffoli também afirmou que a prisão do petista foi uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado. As declarações estão em um despacho assinado por Toffoli nesta quarta-feira. O integrante do STF declarou ainda que os responsáveis pela prisão do petista valeram-se de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI para obter provas contra inocentes. Lula ficou preso de abril de 2018 até novembro de 2019 após ser condenado no caso do triplex de Guarujá. A Justiça dos Estados Unidos inocentou um cidadão norte-americano de 72 anos de idade condenado por estupro há quase 5 décadas. Por meio de um exame de DNA, as autoridades constataram que Leonard Mack não cometeu o crime. Ele chegou a ser preso em 1975 e passou 7 anos na prisão pelo estupro que nunca cometeu. Desde então, Mack vinha lutando para limpar seu nome. A absolvição ocorreu após uma campanha de uma organização que se dedica a libertar e inocentar pessoas injustamente condenadas. Exames de DNA que não estavam disponíveis na época do crime descartaram somente agora que o senhor Mack foi o culpado e identificaram o verdadeiro agressor sexual que, ao ser enquadrado, confessou o crime. Nesta quarta-feira, data em que se completam 5 anos da facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua esposa, Michele Bolsonaro, fez uma postagem relembrando os momentos de angústia que sucederam o atentado e cobrou explicações sobre quem mandou matar seu marido. Na publicação, ela também destaca seu amor por Deus e traz reflexões espirituais. Ela pontua que Bolsonaro passará pela 5ª cirurgia e que tem várias restrições em decorrência do atentado. Michele também expressou sua esperança de que a justiça divina não falhará em punir os culpados. Michele ainda glorificou a Deus, dizendo que ele é bom em todo o tempo. A sugestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de determinar sigilo sobre como votar cada ministro do Supremo Tribunal Federal teve repercussão negativa entre analistas do direito. Especialistas consultados pelos jornais Gazeta do Povo e O Globo reprovaram o conselho do líder do Planalto, considerando que ele criaria um ideal de juízes sem rosto. É o que defende a doutora e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Janaína Penalva. Ela lembra que a Constituição, em seu artigo 93, expressa que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Para Penalva, a fala de Lula visa blindar seu mais novo indicado, Cristiano Zanin, de reclamações da esquerda por causa de seus votos mais conservadores. Uma mulher ateou fogo no carro do próprio marido no último domingo após uma discussão de casal na cidade de Presidente Olegário, em Minas Gerais. O crime foi registrado por câmeras de segurança. De acordo com a Polícia Militar, a motivação seria uma discordância causada pela vontade do marido de ir ao bar. Na gravação, é possível ver a esposa do dono do carro, vestida de blusa amarela, se aproximar do veículo e abrir a porta do motorista. Após ficar abaixada por alguns segundos, ela se afasta do veículo, mas retorna em menos de 1 minuto depois. Após deixar o automóvel pela segunda vez, o carro começa a pegar fogo. De acordo com a Polícia Civil, a esposa do dono do veículo não foi presa, mas será ouvida em momento oportuno. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reagiu ao que Lula disse sobre a possibilidade de tornar secreto o voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele destacou que juristas e ex-ministros se manifestaram firmemente contra o que o petista disse. Lira afirmou que tornar secreto os votos do STF ofuscaria os princípios da transparência. Durante a live Conversa com o Presidente, nesta terça-feira, o presidente Lula defendeu que a sociedade não tenha conhecimento de como votam os ministros da Corte para não gerar animosidade. Para ele, só deveria ser divulgado o resultado das votações. Nesta terça-feira, o presidente Lula demitiu a ministra do Esporte, Ana Moser. O desligamento ocorreu no fim da tarde, quando os dois conversaram por cerca de 1 hora no Palácio do Planalto.
As informações são do colunista Igor Gadelha, do site Metrópolis. O motivo da saída de Moser seria o objetivo de abrir espaço para os partidos PP e republicanos no governo federal, de acordo com a coluna. O comando do Ministério do Esporte deve ser entregue ao deputado André Fufuca. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira manter a anulação das condenações de 4 acusados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. Por 4 votos a 1, a maioria dos ministros entendeu que houve ilegalidades processuais durante a sessão do júri e manteve a decisão da Justiça de Porto Alegre, que anulou as penas. O recurso contra a decisão foi do Ministério Público Gaúcho. O caso começou a ser julgado no STJ em junho, mas foi interrompido após o ministro Rogério Schiet votar pela prisão imediata dos 4 condenados. A passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul matou ao menos 27 pessoas até a manhã desta quarta-feira. Em Santa Catarina, também foi registrada a morte de uma pessoa. Somente no município gaúcho de Mussum, na região do Vale do Taquari, foram localizados 15 corpos. Mais de 80% da cidade ficou alagada. Mais de 4.000 pessoas ficaram desalojadas no Rio Grande do Sul e muitas casas sofreram danos por conta da ventania, da chuva forte e da queda de granizo. Houve queda de energia em dezenas de cidades. Além disso, ainda há muitos pontos de alagamento. Um bebê de apenas 8 meses morreu nesta terça-feira após dar entrada em um hospital de Campinas, em São Paulo, com sinais de maus tratos. O padrasto da criança foi preso. Inicialmente, após a médica que atendeu a criança apontar indícios de violência, houve a suspeita de abuso sexual. No entanto, um laudo do Instituto Médico Legal descartou preliminarmente a hipótese. De acordo com o delegado Matheus Rocha, da Delegacia de Defesa da Mulher, o legista identificou como um fenômeno natural do corpo em casos de mortes violentas os sinais encontrados pela médica que atendeu a criança. O bebê morreu por trauma crânioencefálico causado por uma queda. Ainda de acordo com o laudo do IML, foram constatadas diversas outras lesões no corpo do bebê, como uma marca em forma de mordida na região do abdômen.